E aí travou o vídeo aqui, sem o tio ter terminado de conversar e sem ao menos se ter despedido. Eu preciso pontuar para você também, antes de entrar em algum outro tópico, algumas formas que o Conselho Comunitário de Segurança vai poder estar agindo. Então, como eu falei, não é à torto e direito. Você não vai pensar numa carteirinha e falar assim, eu sou do Conselho Comunitário de Segurança, você se encontra preso nesse momento quando você vê um ato de grave dano ou ameaça. Vou pontuar, coloquei algumas pontuações aqui. Vamos pensar bem assim, eu preciso discutir e analisar problemas comunitários, né? Então eu estou identificando dentro da sociedade, através dessas discussões, quais são os problemas que eu estou tendo e assim aí eu posso ter então essa conversa com as polícias estaduais para poder estar buscando uma forma de resolução. Outra coisa vai ser pensar em alternativas, né, de solução, no sentido de prevenir. Então, eu preciso prevenir. A minha ideia de prevenção, ela, a partir do momento que eu vou detectar um problema, a ideia do consegue vai ser como que eu posso fazer para que eu não tenha mais esse problema, né? A outra ideia é que você pode acompanhar as medidas preventivas, né? Preventivas. Por quê? Bom, é feita uma discussão com a sociedade. Você para, pensa, discute e vai estar fazendo essa discussão também então com as polícias estaduais. Só que é necessário fazer um acompanhamento para entender se a coisa está funcionando legal, se está tudo ok. E aí então um dos papéis que o Conselho vai ter também vai estar sendo esse acompanhamento das medidas preventivas. A outra ideia que eu preciso aqui, que é aquela ideia da cultura que eu falei. Como assim aquela ideia da cultura? Eu vou desenvolver campanhas educativas. Isso vai ser via os conselhos comunitários de segurança. Essas campanhas educativas é aquilo então que eu entendo de você pensar na cultura, você investir em cultura. Você está colocando uma outra forma para a comunidade tá vendo, tá pensando, e assim eu vou estar tendo uma aproximação, na verdade, da polícia com as comunidades. Estou estreitando, na verdade, laços, na verdade, ideias aí de formas de convívio, certo? Aí vamos seguir em frente aqui, o que eu vou pensar aqui? Então a gente tem os conselhos comunitários de segurança, que são formas que vão integrar, então, comunidade e autoridades. Precisamos entender que nós temos danos que podem ocorrer, ameaças que podem ocorrer, violências que podem ocorrer em vários patamares, né? No patamar municipal, no patamar estadual, no patamar federal, em patamar internacional. E o que acontece? A gente precisa, nós temos, na verdade, para cada tipo de ato que é necessário ter uma tutela do Estado, uma forma, ou seja, uma organização específica que vai estar trabalhando, que vai estar cuidando desta manifestação. Você pensa, por exemplo, no caso de uma guerra. Então, aconteceu uma guerra, ou seja, uma violação de direito em caráter internacional. Bom, não vai ser, por exemplo, a polícia militar ou a polícia civil que vai estar lá diretamente intervindo. A gente tem o exército para intervir. Da mesma forma que tendo um grave dano ou ameaça, se você estiver pensando no caráter municipal, você tem ali uma troca de tiros em determinado local da cidade, não vai ser o exército que vai estar ali intervindo. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre as organizações que a gente tem do Estado para estar cuidando assim desses atos de violência. Falamos então do CONSEG, que são a organização comunitária, né? Os Conselhos Comunitários de Segurança, para recordar o que significa a sigla. Agora vamos pensar então nas organizações que são estatais. A primeira organização estatal que eu vou pensar, que eu vou falar para vocês, é a Polícia Militar, porque é aquela que está ligada diretamente aos acontecimentos de dentro do nosso município, de dentro das nossas fronteiras internas, né? Então o que acontece? A Polícia Militar ela vai estar de forma interna, né, eu vou pensar como um âmbito interno, ela vai estar exercendo o papel de Forças Armadas. Como assim o papel de Forças Armadas, professor? Quem é responsável por parar atos de violência dentro das fronteiras municipais e estaduais é a Polícia Militar. É ela que vai ser responsável por parar
um ato de violência sendo um assalto, esse ato de violência sendo uma briga, uma troca de tiros, quem é responsável é a polícia militar. A gente também tem, então, tem que pensar, então, junto com a polícia militar, o papel da polícia civil, porque ela vai ter um papel de polícia judiciária. Ou seja, dentro desse órgão militar que é a polícia, a gente tem a polícia civil, que vai ter, então, os policiais que vão estar fazendo aquele papel de inquérito, né, o delegado, coisa e tal, que ele vai estar apontando as primeiras partes ali para depois levar para a justiça realmente e mostrar como que foi dado assim os atos de violência, explicar direitinho, digamos assim, para as forças competentes de julgamento como que foi feito determinado ato de violência, como é que foi feita determinada ação ou omissão que levou a algo tido como um crime. Preciso pensar que a polícia ela vai ter então a ideia de que a força policial, vamos pensar assim, a força policial militar ela vai pensar num policiamento ostensivo, preventivo e repressivo imediato. Então o que acontece? De forma ostensiva a polícia militar ela está na rua, ela está ali o tempo todo, digamos assim. Você tem a presença da polícia pelas ruas de forma preventiva. E a repressão, ou seja, de forma imediata, ocorrendo um grave dano para com a sociedade, um determinado ato de violência ou com um indivíduo da sociedade, ela que vai entrar de forma repressiva para estar parando, né? Isso então vai ocorrer sendo que cada estado nosso, né, e o Distrito Federal vai ter a sua própria polícia. Então a gente tem a Polícia Militar do Estado do Paraná, a gente tem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente tem a Polícia Militar, detalhe que o Distrito Federal ele conta como sendo uma Polícia Militar distrital. Ali o Distrito Federal ele vai contar com regras como se fosse, nesse caso, de polícia estadual. Isso sobre o Distrito Federal. E aí tem uma curiosidade aqui, como eu falei, na verdade, eu falei algo e agora só uma pequena consertar aqui. Quase que no início dessa nossa conversa, falando sobre a Polícia Militar, uma coisa que eu falei é que a Polícia Militar, que o Exército, por exemplo, ele não ia cuidar de questões pontuais do estado de violência dentro do município. E da mesma forma, a Polícia Militar ela não vai estar lá pensando na época da guerra, ela não está lá no fronte em si, né? Só que em tempo de guerra, a Polícia Militar, quando ocorre, ela também se encarrega de algumas infraestruturas. Então, por exemplo, que a gente não esteja de guerra tão cedo, pelo menos, né? Mas se estivermos em guerra, a administração de prisioneiros de guerra, por exemplo, e tráfico rodoviário, onde que passa essa questão da segurança pública, ela está sujeita à administração da Polícia Militar. Por quê? Porque ela está cuidando, então, das fronteiras estaduais, está cuidando daquilo que acontece dentro do nosso município, dentro do nosso estado. E aí, então, quero fazer mais umas pontuações, deixa pontuado aí para vocês algumas das prioridades, algumas das formas de ação da Polícia Militar. Primeiro que eu quero pontuar aqui para você seria uma garantia da segurança pública, certo? Eu acho que aqui é a primeira coisa que nos vem à cabeça, para que a Polícia Militar ela se constitui, está na rua, porque ela precisa garantir a segurança pública. E ela, assim garantindo, ela está fazendo um dos seus primeiros papéis, né? Porém, a gente tem que pensar também que a prevenção, aquele papel que a gente está ali diretamente também ligado com o CONSEG, esse papel preventivo, em sentido de usar a violência como prevenção, ela vem da Polícia Militar. Então, ou seja, quem vai fazer todas as forças para garantir que não ocorra nenhum grave dano é a Polícia Militar. Como assim papel preventivo? A polícia está em ronda extensiva na rua, é uma forma de prevenção de ocorrer alguma grave ameaça. Isso, alguma grave ameaça. Quando nós temos comboios também, e aí pensando em tempos de guerra ou em tempos de
de grave ameaça, quando temos comboios militares, a Polícia Militar pode atuar para estar fazendo esse comboio, ele vai fazer a escolta, na verdade, né? E guarda de presos, né, que estão sujeitos a algum tipo de justiça militar. A Polícia Militar, quando ela está subordinada à ideia da estrutura militar, os crimes que forem feitos pela polícia, que estão cometidos assim, são julgados pelo Departamento da Justiça Federal Militar, Justiça Estadual Militar também, depende de qual que foi essa ação ou omissão. Ok? Logo mais tem mais. Até!